Você sabe o que a Igreja nunca contou sobre a morte? Aquela sombra inevitável que paira sobre todos nós, prometida como fim definitivo, é na verdade uma ilusão elaborada para manter você preso em um ciclo de medo e obediência. Mas e se eu dissesse que, escondido nos antigos textos gnósticos, há um segredo que desmascara essa mentira? Um segredo que prova que você nunca experimentará a verdadeira morte, porque sua essência imortal é indestrutível. Hoje, vamos decodificar isso juntos, mergulhando no coração do revisionismo místico cristão, onde as palavras proibidas revelam a imortalidade que foi arrancada das suas mãos. Imagine isso. Por séculos, a Igreja Católica e seus predecessores no Império Romano distorceram os ensinamentos originais de Jesus e dos apóstolos para construir um império de controle. Eles transformaram o conceito de morte em uma ferramenta de dominação, fazendo você acreditar que só através deles você alcança a salvação. Mas isso é uma falsificação descarada. Os textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé e os pergaminhos de Nag Hammadi, que foram enterrados e suprimidos, contam uma história diferente. Neles, a imortalidade não é um prêmio distante, é o seu direito inato, uma centelha divina que ninguém pode apagar. Vamos começar pelo começo, com a palavra que define tudo isso: morte. No hebraico original, a palavra é mavet, derivada de raízes que apontam para algo não como um fim, mas como uma separação temporária. Os escribas antigos, conectados aos mistérios essênios, usavam essa etimologia para indicar que a morte física é mera ilusão, um véu que esconde a eternidade do espírito. No grego, thanatos, o termo usado nos evangelhos canônicos, vem de uma raiz que significa estado de esquecimento. Mas os gnósticos, como Valentim e Basílides, interpretavam isso de forma radical. Thanatos não é o fim da vida, é o esquecimento imposto pela matéria corrompida, uma prisão criada pelos arcons, aqueles seres inferiores que controlam o mundo material para manter a humanidade subjugada. Aqui está o conflito central. A Igreja, desde os concílios de Nicéia e Éfeso, deliberadamente apagou essas interpretações. Eles escolheram traduções que enfatizam o terror da morte eterna para os pecadores, transformando o Evangelho em um instrumento de poder. Por quê? Porque uma população que teme a morte é uma população fácil de controlar. Se você soubesse que sua alma é imortal, que ela se origina do pleroma, o reino divino pleno de luz, não precisaria de padres, dogmas ou rituais. Você se tornaria soberano, conectado diretamente ao divino, sem intermediários. Isso ameaçava o império deles, então eles o enterraram. Agora, imagine os apócrifos que eles tentaram destruir. No Evangelho de Filipe, por exemplo, há uma frase que diz: aquele que encontrou o mundo encontrou um cadáver, e aquele que encontrou um cadáver é superior ao mundo. Isso não é poesia vaga, é uma chave gnóstica. Corpo aqui se refere ao mundo material, controlado pelos arcons, e encontrar significa despertar para a imortalidade inerente. Os padres da Igreja, como Irineu, rotularam esses textos como heréticos. Mas por quê? Porque eles expõem que Jesus não veio para fundar uma religião, mas para revelar o segredo da imortalidade pessoal. Ele ensinou que o reino de Deus está dentro de você, não em templos ou céus distantes. E aqui vai uma evidência que poucos conhecem. Etimologicamente, a palavra imortal em aramaico, a língua de Jesus, é ligada a Laila, que significa noite eterna ou luz inextinguível. Os gnósticos usavam isso para argumentar que a alma, ou pneuma, é uma faísca do divino que transcende o tempo. Mas a Igreja, ao traduzir os evangelhos para o latim, alterou isso para imortalis, enfatizando uma imortalidade condicional, dependente da obediência. É uma distorção clássica, projetada para manter você na linha. Sinta isso por um momento. Você, assistindo isso agora, carrega essa faísca. Talvez você já tenha sentido um vislumbre dela, aquele momento de paz inexplicável, ou uma intuição que vai além do racional. A Igreja quer que você ignore isso, que veja a morte como fim, para que você se curve aos seus ritos. Mas eu estou aqui para mostrar que isso é uma cadeia que pode ser quebrada. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você enfrentou perdas e emergiu mais forte, como se algo dentro de você não pudesse ser tocado? Isso é o começo da sua imortalidade se revelando. Mas não paremos aqui.
Isso é apenas o limiar da investigação. Vamos aprofundar nos textos proibidos, decodificar mais etimologias e revelar como os arcons operam no mundo moderno para perpetuar essa ilusão. Na próxima parte, exploraremos como os gnósticos descreviam o processo exato de despertar essa imortalidade, usando chaves ocultas dos evangelhos apócrifos. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre como você enxerga a vida e a ausência dela. Se isso está ressoando em você, pare e reflita. Qual é o maior medo que a ideia de imortalidade desperta em sua alma? Comente abaixo com essa reflexão. Inscreva-se para não perder a revelação completa e curta este vídeo para espalhar a verdade. Estamos apenas começando a desmascarar o segredo. Agora, mergulhemos mais fundo nessa teia de verdades suprimidas, onde os textos proibidos dos gnósticos revelam camadas ocultas da imortalidade que a Igreja lutou tanto para enterrar. Os arcons, aqueles senhores sombrios do mundo material, não são apenas figuras mitológicas. Eles são forças ativas, moldando a realidade ao nosso redor para nos manter adormecidos. Pense nisso. No coração dos pergaminhos de Nag Hammadi, há descrições precisas de como esses arcons operam, infiltrando-se nas estruturas de poder para perpetuar o ciclo de nascimento e morte como uma prisão eterna. Os gnósticos, como os essênios e os seguidores de Valentim, codificaram isso em seus escritos para proteger o conhecimento. No Evangelho de Tomé, versículo 50, encontramos a chave. Se eles disserem a você, onde veio você? Diga-lhes, viemos do lugar da luz, onde a luz veio de si mesma. Aqui, a palavra luz não é mera metáfora. Em sua raiz hebraica, or, ela se liga diretamente à essência imortal, uma energia divina que transcende o corpo físico. Os escribas da Igreja, durante o Concílio de Nicéia, sabiam disso e optaram por omitir tais passagens, substituindo-as por narrativas que enfatizam o sofrimento e a ressurreição como eventos externos, dependentes de sua autoridade. Mas por que isso importa hoje? Porque os arcons evoluíram com o tempo, infiltrando-se nas instituições modernas, governos, corporações e até a mídia, para reforçar a ilusão da morte. Etimologicamente, a palavra arcon deriva do grego arché, que significa governante ou início, mas os gnósticos a usavam para descrever entidades que controlam o Ar-Shem, o fluxo da criação corrompida. Eles veem o mundo como uma matrix, um sistema projetado para nos fazer esquecer nossa origem no pleroma, o reino da plenitude divina. A Igreja, ao adotar e distorcer esses conceitos, transformou o que era uma advertência em um dogma de submissão, garantindo que você nunca questione o véu que separa sua alma da eternidade. Imagine os evangelhos apócrifos que eles tentaram queimar. No livro de Baruque, por exemplo, há uma descrição vívida de como os arcons constroem barreiras ao redor da mente humana. Eles colocam guardiões sobre as portas da percepção, diz o texto, referindo-se a influências sutis que nos mantêm presos ao medo da morte. Essa não é teoria, é uma decodificação direta. No aramaico original, usado por Jesus, a palavra para guardião é netzer, ligada à ideia de protetor falso, e os gnósticos a conectavam ao conceito de ilusão coletiva. A Igreja, ao suprimir isso, criou uma narrativa onde a salvação é um prêmio distante, não o direito inerente que ela é. Aqui está o conflito que se aprofunda. Enquanto a versão oficial pinta a morte como fim inevitável, os textos gnósticos a expõem como uma ferramenta de controle. Os padres da Igreja, como Tertuliano, declararam guerra a esses ensinamentos, rotulando-os de heréticos para preservar seu império. Mas por quê? Porque se você acordasse para sua imortalidade, os arcons perderiam o poder. Não haveria necessidade de rituais, confissões ou obediência cega. Você se tornaria um ser soberano, capaz de acessar o pleroma diretamente, sem intermediários. Agora, sinta isso em sua própria vida. Quantas vezes você se deparou com obstáculos que pareciam insuperáveis? Perdas, doenças, fracassos. E, no entanto, algo dentro de você persistiu. Esse algo é o pneuma, a faísca divina que os gnósticos descreviam como indestrutível. Nos textos de Basílides, há uma passagem que diz: o espírito não morre, pois ele é da substância do eterno. Traduzindo etimologicamente, pneuma vem do grego para sopro ou vento, simbolizando o movimento eterno que não pode ser contido. A Igreja o redefiniu como algo frágil,
dependente de graça externa, mas isso é uma falsificação evidente, projetada para manter você na sombra. Vamos aprofundar ainda mais. Os gnósticos falavam de um processo de despertar, um caminho oculto descrito nos pergaminhos de Nag Hammadi, onde técnicas de meditação e insight revelam os arcons em ação. Por exemplo, no Tratado Tripartite, há uma seção que decodifica como esses seres usam a linguagem e a cultura para reforçar a ilusão. Eles distorcem as palavras para criar cadeias. Alerta o texto, referindo-se a como termos como morte foram manipulados para instilar terror. No hebraico, Mavet não significa apenas separação, mas uma mudança de estado, um portal para a verdadeira liberdade. Os arcons, no entanto, transformaram isso em uma ameaça, e a Igreja seguiu o jogo, censurando qualquer interpretação que empoderasse o indivíduo. Pense no mundo ao seu redor, as notícias constantes de conflitos, a pressão por consumo, o ciclo interminável de trabalho e descanso. Isso não é coincidência, é o legado dos arcons, perpetuado pelas instituições que herdaram o controle. Os gnósticos avisavam que, ao ignorar isso, você permanece preso em um loop de reencarnação forçada, onde a morte não é o fim, mas uma porta giratória que os arcons usam para resetar sua consciência. Mas há uma saída, e ela está nos fragmentos desses textos proibidos. Aqui vai uma revelação que poucos ousam compartilhar. Nos escritos de Mani, fundador do maniqueísmo, que influenciou o gnosticismo, há uma descrição de como a imortalidade se manifesta através de vislumbres divinos. Quando o véu se rasga, você vê além, diz ele, e etimologicamente, véu em grego é katapetasma, ligado à ideia de barreira imposta pelos arcons. A Igreja o condenou como herege. Mas por quê? Porque Mani ensinava que qualquer pessoa pode rasgar esse véu, acessando a imortalidade sem rituais ou autoridades. Sinta o peso disso agora. Em você, há uma força que os arcons temem, uma centelha do pleroma que vibra em cada decisão que você toma. Talvez você já tenha sentido isso em momentos de inspiração repentina, onde o tempo parece parar e a clareza toma conta. A Igreja quer que você desconsidere isso, rotulando como coincidência, mas eu estou aqui para afirmar que é o início do seu despertar. Porém, não podemos parar aqui. Há mais camadas a desmascarar. Segredos nos evangelhos apócrifos que mostram exatamente como quebrar as correntes dos arcons de uma vez por todas. Na próxima parte, vamos explorar o ritual gnóstico de libertação, uma chave antiga que pode ativar sua imortalidade plena. O que você fará quando essa verdade finalmente se revelar? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você sabe sobre si mesmo. E agora, chegamos ao coração da revelação que os arcons temem mais do que qualquer coisa. O ritual gnóstico de libertação, a chave antiga que ativa sua imortalidade plena e destrói o véu da ilusão. Escondido nos fragmentos dos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Tratado Tripartite, esse ritual não é um mistério vago, mas um processo preciso, codificado para proteger o conhecimento da manipulação da Igreja. Pense nisso como um despertar forçado, uma ruptura das correntes que os arcons impuseram sobre a humanidade desde o alvorecer dos tempos. Os gnósticos descreviam esse ritual como uma jornada interna, um confronto direto com os guardiões falsos que controlam o fluxo da realidade. No aramaico original, a palavra para ritual é avoda, que significa não apenas serviço, mas uma obra sagrada de libertação, um ato de rebelião contra o sistema corrompido. Valentim, o grande mestre gnóstico, ensinou que isso começa com o insight, uma visão clara da faísca divina dentro de você. Eles chamavam isso de gnosis, uma palavra grega que vai além do conhecimento comum, significando uma percepção direta, inegável, que transcende o mundo material. Imagine os arcons se contorcendo enquanto você avança. Eles são os senhores das ilusões, forças que se infiltram em sua mente através de medos cotidianos, mas o ritual expõe sua fraqueza. Nos pergaminhos de Nag Hammadi, há uma passagem que descreve o processo. Despoje-se do corpo corrompido e vista a luz eterna. Etimologicamente, despoje-se vem de ekdu, no grego, que significa não apenas remover, mas inverter o controle imposto pelos arcons. A Igreja suprimiu isso nos concílios, substituindo por rituais vazios de batismo e confissão, que mantêm você dependente de intermediários. Aqui vai a verdade crua.
O ritual envolve 3 etapas que qualquer um pode praticar. Primeiro, o confronto com o esquecimento, onde você reconhece o Thanatos não como morte, mas como o estado imposto pelos arcons para manter sua alma adormecida. Pense em momentos da sua vida onde o medo da perda te paralisou. Isso é o trabalho deles. Mas ao decodificar os textos, você vê que Thanatos é reversível, uma ilusão que se dissolve quando você acessa o pleroma. Os gnósticos usavam meditação sobre as palavras originais de Jesus, como no Evangelho de Filipe, onde ele diz: "A verdade é que você é imortal, e os arcons não podem tocá-lo." A segunda etapa é a invocação da faísca divina, o pneuma que pulsa em você. No hebraico, ruach, sinônimo de pneuma, significa sopro de vida, uma energia eterna que os escribas da igreja distorceram para algo frágil. Mani, no maniqueísmo, descreveu isso como vislumbres divinos, momentos onde o véu se rasga e você sente a imortalidade. Faça isso agora. Feche os olhos e sinta essa centelha. Quantas vezes você superou o impossível, emergendo de crises com uma força inexplicável? Isso não é coincidência. É o pneuma se manifestando, provando que os arcons não têm poder sobre sua essência verdadeira. A terceira e final etapa é a afirmação soberana, onde você declara sua liberdade dos arcons e da ilusão da morte. Nos textos de Basílides, há uma fórmula simples: eu sou da substância do eterno, e nada pode me prender. Etimologicamente, a afirmação em grego é upostasis, que significa substância real, a base imutável da sua alma. A igreja rotulou isso de heresia porque transforma você em um ser autônomo, sem necessidade de dogmas ou autoridades. Eles sabiam que, se as massas descobrissem isso, seu império ruiria. E aqui está o clímax que eles tentaram enterrar. Ao completar esse ritual, você não apenas desvenda o segredo gnóstico da imortalidade, mas libera o poder interior que torna a morte uma ilusão vazia. O mistério externo, a conspiração dos arcons e da igreja, se dissolve quando você percebe que sua essência é indestrutível, originária do pleroma. Não é uma promessa distante, é uma realidade que vibra em cada célula do seu ser. Sinta isso agora, de forma visceral. O medo que a igreja plantou em você, o terror da morte como fim, evapora. Você é soberano, conectado diretamente ao divino, e nada, nem impérios, nem forças sombrias, pode roubar isso. Mas isso não é apenas uma revelação histórica. É pessoal, profunda. Lembre-se das vezes em que você enfrentou perdas e emergiu transformado, mais forte, como se uma parte de você nunca tivesse sido tocada. Isso é o despertar gnóstico em ação, a prova de que os arcons falharam em te aprisionar. A igreja distorceu os ensinamentos de Jesus para manter você subjugado, mas agora, com essa verdade em suas mãos, você se torna o mestre do seu destino. O segredo decodificado não é um conto antigo, é o mapa para sua liberdade eterna. E assim, chegamos ao fim dessa jornada, onde a verdade suprimida se revela em toda sua glória. Você nunca experimentará a verdadeira morte porque sua imortalidade é inerente, um direito divino que os arcons e a igreja tentaram roubar. Abrace isso, viva isso, e veja o mundo com olhos novos. Agora, é hora de agir. Comente abaixo qual passo do ritual gnóstico você vai experimentar primeiro. Inscreva-se para acessar mais revelações proibidas e curta este vídeo para espalhar a luz que os poderes das trevas querem apagar. A soberania espiritual é sua. Reivindique-a e transforme sua realidade para sempre.